Fala pessoal, resumo aqui do primeiro dia do Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes 2025. O Congresso abriu com uma sessão conjunta entre a ABESO e a SBD, a Sociedade Brasileira para Estudo da Obesidade e a Sociedade Brasileira de Diabetes. O primeiro tema discutido foi justamente a mudança do critério metabólico, a necessidade da mudança do critério metabólico daquela classificação lá do The Lancet. Esse critério metabólico ele envolve três componentes. Ele precisa ter glicemia alterada, HDL baixo e triglicerídeo elevado para que a gente classifique aquele paciente com obesidade como obesidade clínica. Então, lembrando, essa comissão do The Lancet criou aquela história da adiposidade como um critério necessário. Então, você precisaria ter, além do IMC, uma medida de adiposidade. Então, tinha que ter um IMC acima de 30 com uma medida ou um IMC acima de 25 com duas medidas, qualquer situação. O excesso de adiposidade seria medido pela circunferência abdominal, maior que 102 em homens ou 88 em mulheres, ou a relação cintura-altura, cintura-quadril. Além disso, poderia-se usar medidas de composição corporal, como densitometria ou bioimpedância, com ponto de corte em 25 para homem e o das mulheres variando entre 30 e 36, 30 e 38, dependendo da referência que você fosse usar. Tá? Então, se você verificasse que existisse esse excesso de adiposidade, por algum desses critérios que a gente acabou de citar, você ia atrás das doenças associadas à obesidade para classificar como obesidade clínica, aquele que tem doença, ou obesidade pré-clínica. O critério metabólico seria necessariamente os três critérios juntos, HDL baixo, triglicerídeo alto e glicemia alterada. Tá? Então, aí o que é que a gente teve? Se você usar os três critérios juntos, você vai acabar falhando muito em dar o diagnóstico de obesidade clínica, porque um paciente com diabetes pode ser classificado como obesidade pré-clínica, um paciente com síndrome metabólica também pode ser classificado como obesidade pré-clínica, porque ele precisaria ter os três ao mesmo tempo, né? Enquanto que para classificar como síndrome metabólica, você precisa ter três critérios, incluindo a hipertensão e circunferência abdominal, né? Que já é um critério anterior, né? Então já muda um pouco o modo de classificar. Então, a gente precisaria revisar esse critério, revisitar esse critério, justamente por conta dessa falha do diagnóstico, e aí a ABESO está se posicionando para colocar a glicemia como um critério à parte. Então, você tendo só a glicemia alterada, confirmado pré-diabetes, na verdade, ou confirmado diabetes, obviamente, aí você teria a classificação como obesidade clínica, tá? Seguindo essa mesa, a gente teve ainda o impacto, né, da outra classificação proposta anteriormente pela ABESO, que é aquela da obesidade controlada. Como funciona essa classificação? Se o paciente tiver obesidade grau 1 ou grau 2, se ele perder 10% do peso corporal, a partir de 10% de perda de peso corporal, ele seria classificado como obesidade controlada. Se ele perder 5%, obesidade reduzida, que tradicionalmente são os alvos que a gente tem aí relacionados a controle de obesidade. A gente sabe que essa perda de 5% do peso corporal já está associada a alguns benefícios metabólicos, e uma perda acima de 10% está associada com outros benefícios, como a apneia do sono, como a questão de SOP, por exemplo, também só melhora nesses níveis um pouco mais altos. Se coloca em diretriz a história de risco cardiovascular com 10%, mas isso é uma coisa um pouco falha, né, porque não tem essa associação tão grande, e o próprio estudo SELECT foi um estudo que mostrou benefício em relação a desfecho cardiovascular, não chegou muito no limite ali dos 10% de perda de peso, né? Então, assim, cardiovascular não seria tão relacionado a isso. Mas justamente a busca desse número do 10% como alvo, porque o 10% é que muda a classificação para a obesidade controlada, ele é muito baseado nessa possibilidade de remissão do diabetes, porque a gente viu o estudo DIRECT, né, um estudo que usou uma dieta de muito baixa caloria, durante um período ali relativamente curto, de 4 meses, e depois seguiu com um controle calórico de ingestão, mostrando que você fazer esse tratamento ali no início do diabetes era critério que não poderia ter mais do que 6 anos de diabetes para entrar no DIRECT, e a média foi em torno de 3 anos e meio. Então, se você pegar um diagnóstico de diabetes precoce, você teria a possibilidade de, induzindo uma perda de peso de 10%, chegar a um critério de remissão, né? Manter uma glicada abaixo de 6,5 sem uso de medicação. Tá? Esse é o critério atualmente aceito pela Associação Americana de Diabetes. Então, se a gente conseguisse essa perda dos 10%, ou seja, entrar na obesidade controlada, a gente teria esse benefício. Para paciente com IMC acima de 40, a obesidade controlada seria perder 15%, né? Não 10%. 10% é só para grau 1 e grau 2. Mas a gente teria também benefícios óbvios, claros, quando a gente consegue atingir essas metas de redução. Tá?
Por fim, foi falado um pouco sobre as drogas envolvidas no tratamento da obesidade e o controle e remissão do diabetes, né, ou do pré-diabetes. E aí fica uma coisa um pouco questionável, um pouco de ponto de vista, porque as drogas envolvidas no tratamento da obesidade que se falou mais para essa remissão do diabetes são justamente os análogos de GLP-1 e o análogo de GLP-1/GIP, né? Então a semaglutida e a tirzepatida, que são drogas para tratar a obesidade, mas também são drogas para tratar o diabetes, né? Então assim, pelo próprio efeito da droga, você já tem uma redução glicêmica, né? Então assim, acaba que você teria ali algum viés, porque a droga também leva à redução. Mas são as drogas mais potentes também que a gente tem para essa questão de controle glicêmico, tá? Foram mostrados dados do SURMOUNT-1 Extension, né? O estudo da tirzepatida, o SURMOUNT é o programa da tirzepatida para obesidade, e ele tem um estudo de extensão de 3 anos que ficou acompanhando os pacientes com pré-diabetes em relação à perda de peso. A gente teve uma boa notícia, a gente até já tinha falado um pouco sobre esse estudo por aqui. A boa notícia é que a gente consegue manter a perda de peso ao longo de 3 anos, então aquele peso que você conseguiu perder no primeiro ano, ele foi mantido até o final, aquela média muito importante de perda de peso, acima de 20%, 21% ali de perda de peso. Tem algumas análises sobre pacientes que respondem rápido, pacientes que respondem lentamente, então assim, com benefícios nos 2 cenários, aqueles pacientes que respondem lentamente, eles podem continuar perdendo e chegar próximo da meta ao final do período de tempo, ao final dos 3 anos, mesmo aquele paciente não perdeu peso tão rápido no começo, ele pode continuar perdendo ao longo do tempo. E aquele paciente que foi bom respondedor, que respondeu bem, continua tendo perda e chega até uma meta melhor. Em geral, o NADI, o menor peso, chega ali por volta de 1 ano e um pouquinho. Doses maiores têm um NADI mais tardio, ou seja, perde peso por mais tempo. E pacientes que respondem bem também perdem peso por mais tempo, tem até uma perda adicional depois do primeiro ano, tá? Então conseguiu manter a perda de peso ao longo dos 3 anos, e entre esses pacientes com pré-diabetes, apenas 9 pacientes evoluíram para diabetes, a uma taxa de 1,3%, muito baixa, contra 12% no grupo do placebo, então dá uma diferença de 94% na redução de progressão de pré-diabetes para diabetes. Esse é o resultado do SURMOUNT-1 Extension. O artigo completo está publicado no New England. Se alguém tiver interesse, pode mandar lá que a gente pode tentar conseguir para vocês, ou mandar a referência, acho que está até livre em alguns momentos. Então é um artigo bem interessante falando sobre esse benefício do longo prazo. A gente tem dados, por exemplo, com a liraglutida, que reduziu mais de 80%, com a semaglutida, que reduziu próximo a 90%, então é mais ou menos batendo sempre nesse mesmo perfil. Lógico que quanto maior a perda de peso, maior o benefício, e isso se mostra quando a gente compara o estudo de Lira, o estudo de Sema, o estudo de Tirze. Tem um períodozinho final de washout, eles 17 semanas ali que eles tiraram a medicação e que foram ver como é que essa resposta seguiu. A taxa de evolução no grupo que estava usando tirzepatida aumentou, né? Eles estavam ali com 1,3, 1,4 de evolução e subiu para 2,3, subiu 1%, mas ainda ficou muito abaixo do grupo placebo, mostrando aí esse efeito residual final. Outra mesa que a gente assistiu aqui no primeiro dia, queria trazer para vocês no resumo, foi a questão de marcadores cardiovasculares, né? Assim, além do LDL. A gente tem bem sedimentado isso nas nossas aulas de dislipidemia, mas aí foi mais um reforço e acabou que os autores mostraram basicamente aquilo que a gente já vem falando. A gente teve uma primeira apresentação com a lipoproteína azinho, a lipoproteína que tem uma determinação genética, né? Mostrando uma associação muito forte com eventos cardiovasculares. A gente não tem ainda um tratamento que tenha um efeito direto aí em relação à lipoproteína azinho. Ocorre reduções com estrogênio, com aspirina, com niacina, mas a gente ainda não tem evidência nem que reduzir lipoproteína azinho vai levar realmente a um benefício, redução de evento cardiovascular. A atual diretriz recomenda dosagem da lipoproteína azinho em todas as pessoas, né? Então, assim, é para fazer dosagem universal. E existe o ponto de corte de 50 mg por decilitro ou 125 nanomol para você funcionar como estratificador de alto risco. A novidade nessa última diretriz é que eles botaram um segundo ponto de corte lá em 190, que aí se essa lipoproteína azinho passasse desse ponto, 180, 190, ele estratificaria como muito alto risco, né? Então só a lipoproteína azinho
já seria suficiente para classificar tanto como alto risco como muito alto risco, né? Então, com esses pontos de corte um pouco mais elevados. A gente tem algumas medicações em desenvolvimento, uns SIRNAs, né, esses RNAs silenciadores, que reduzem até 94% o nível de lipoproteínazinho, mas que ainda não temos estudos de desfecho cardiovascular mostrando que realmente essa redução tenha algum benefício em relação à redução de desfecho. Então, por enquanto, a lipoproteínazinho ainda é um marcador muito mais do que um alvo terapêutico. Os outros dois pontos abordados foram o colesterol não HDL, né? Então, o não HDL é colocado na diretriz mais recente como uma meta coprimária. Então, a gente, além de pensar na meta de LDL, a gente tem que checar a meta do não HDL. Isso já é visto nas provas de título, isso é visto também na prática clínica, principalmente naqueles pacientes que têm hipertrigliceridemia, tá? Qual é a lógica? O paciente que tem hipertrigliceridemia, ele vai fabricar partículas de LDL pequenas e densas. Então, o nível de LDL desse paciente não vai ser muito elevado, vai ser um nível de LDL um pouco mais baixo, porque as partículas são pequenas, mas são mais heterogênicas, justamente por serem pequenas, elas são mais facilmente internalizadas no endotélio e maior formação de células espumosas e de placa aterosclerótica. Então, essa partícula pequena e densa tem maior problema. E aí o colesterol não HDL refletiria mais nesse sentido, principalmente em hipertrigliceridemia, porque a gente lembra que o LDL não é diretamente dosado, ele é calculado, né? Então existe a fórmula de Friedewald, existem outras fórmulas que estão inclusive sendo mais usadas agora, que permitem calcular o LDL até com triglicerídeo de 800, mas que quanto mais alto tiver o triglicerídeo, mais falho é o cálculo do LDL. Então a gente deveria lançar mão desses outros marcadores, principalmente na presença de hipertrigliceridemia, tá? Então usaria o não HDL. As metas de não HDL é só você somar 30 na meta do LDL. Então, se o paciente tem alto risco, a meta seria 70 de LDL, 100 de não HDL. Se o paciente tem muito alto risco, a meta seria 70 de LDL, ou seria 50 de LDL, seria 80 do não HDL, tá? Então, o colesterol não HDL seria esse marcador. E, por último, a ApoB. A ApoB é a apolipoproteína, né, das partículas heterogênicas, é a apoproteína do VLDL, do IDL, do LDL. Então, ela estaria ligada, relacionada com todas essas partículas. E ela daria uma ideia de quantificação, o mesmo raciocínio, né? Se eu tenho um LDL de 100 e tenho uma ApoB alta, eu tenho muitas partículas formando aquele LDL de 100. Então, provavelmente seriam essas partículas pequenas. Se eu tenho, ao contrário, um LDL de 100 e tenho uma ApoB um pouco mais baixa, então eu teria partículas grandes, e aí isso chegaria no número do 100, na concentração, mas com partículas de LDL grande que causariam menos problema em relação à aterosclerose. Então, os três marcadores do perfil lipídico, além do LDL, que estão com um nível de recomendação mais alto, seriam a lipoproteinazinho, como um determinante genético, né? O não HDL como mais usual, né? Porque é mais fácil, já está lá na sua mão, e a ApoB. A ApoB com menos facilidade, né? Foi colocado na diretriz até como uma meta secundária, justamente porque precisaria de uma dosagem a mais e aumentaria o custo, né, da avaliação desse perfil lipídico, mas também representaria essas partículas heterogênicas e também teria a sua importância amplificada nesses pacientes com hipertrigliceridemia. Tá? Fechando aí nosso resumo do primeiro dia, a gente teve à tarde uma mesa bem interessante sobre hipogonadismo masculino. A gente teve o pessoal aí, juntou o pessoal da Sociedade Brasileira de Urologia e da ABENS, né, Sociedade para Estudo de Saúde Sexual Masculina. E aí foi falar sobre o papel, a interseção aí de diabetes, obesidade e hipogonadismo, né? A gente tem a famosa síndrome MOSH, né? O hipogonadismo relacionado à obesidade e relacionado à síndrome metabólica também, principalmente, né? Porque a gente sabe que o diabetes acaba até potencializando o risco de você evoluir com hipogonadismo por conta dos processos inflamatórios todos envolvidos na gênese da doença. Então, existe essa associação muito forte e é classificado como um hipogonadismo funcional, né? A gente lembra que existe o hipogonadismo masculino orgânico, quando a gente tem alguma causa, alguma doença diretamente relacionada com o eixo hipotálamo, hipófise, gônada, gerando o hipogonadismo, e tem esse hipogonadismo funcional quando são condições extras aí que estão determinando esse hipogonadismo. Geralmente é um hipogonadismo hipogonadotrófico, né? As gonadotrofinas estão reduzidas,
E isso seria potencialmente reversível, né? Na hora que você controlasse melhor a causa que estivesse ocorrendo ali, né? Perder peso, melhorar o controle glicêmico, poderia ter benefícios e até reversão em relação a essa questão do hipogonadismo, tá? Um ponto bem interessante foi a questão do diagnóstico. Esses pontos de corte já estavam aí dentro da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, mas diferem um pouquinho de outras sociedades internacionais. Então, o que é que a gente tem? Primeiro ponto, a gente só vai dosar testosterona num paciente que tenha sintomas de hipogonadismo. E aí a gente tem sintomas mais específicos, menos específicos. Os mais específicos seria realmente quando a gente tem assim, mais alteração de pilificação corporal, às vezes até alteração de função sexual, né, infertilidade realmente direcionada, alguma coisa um pouquinho mais forte. E alguns sintomas menos específicos seria a história de queda de energia, redução de libido, outras alterações, porque sabe que a libido tem outros fatores determinantes além do nível de testosterona por si. Então, na presença de sintomas, queixas relacionadas, a gente procederia à dosagem da testosterona total. Se esse valor vier acima de 350, meio que a gente afastaria hipogonadismo. Então, aqueles sintomas seriam relacionados provavelmente a outras causas e a gente teria que ir atrás, rastrear, fazer exames, fazer avaliação clínica, anamnese mais detalhada, para tentar achar aí a outra causa para esses sintomas. Se esses valores vierem abaixo de 264, aí a gente estaria mais fortemente relacionado ao hipogonadismo, realmente a deficiência de testosterona, e aí a gente poderia considerar o tratamento da causa base ou a reposição de testosterona, né? Porque você já teria dado um diagnóstico. Já a gente fala de tratamento, tá? E se cair na zona cinzenta, aí entre 264 e 350, aí a gente procederia à dosagem da testosterona livre, né? Na verdade é o cálculo da testosterona livre, né? A recomendação é usar aquela equação de Villemont, né? Que você vai usar albumina e SHBG para calcular a testosterona livre. Então, assim, na prática clínica de consultório, né, muitas vezes, às vezes a gente já pede direto, né, já pede testosterona total e pede o cálculo da livre, então você pode pedir para dosar SHBG e albumina e pedir para o próprio laboratório fazer o cálculo, né. Então já viria todos esses dados juntos. Se você quiser fazer nessa forma de 2 etapas, aí você faz a testosterona total e se cair na zona cinzenta, pedir o cálculo, tá bom? Então a gente teria esse procedimento como diagnóstico do hipogonadismo, e na parte de tratamento, aí foi colocado justamente esses pontos, né? Se a gente está falando de MOSH, relacionado à obesidade, relacionado à diabetes, intensificar o tratamento de obesidade e diabetes, e aí viriam principalmente os análogos de GLP-1. A gente teve recentemente uma publicação da tirzepatida com benefícios em relação ao hipogonadismo. A gente tem já dados aí em relação à semaglutida também, em relação à melhora do hipogonadismo, e toda droga aí que tem um benefício, cirurgia bariátrica também tem muita coisa, muito dado mostrando benefício em relação ao hipogonadismo. Todo procedimento que você leve a uma perda de peso significativa, a gente acaba chegando. Você vai falar dieta e atividade física. Às vezes o paciente com hipogonadismo já sintomático, ele vai ter alguma dificuldade em relação ao seu rendimento físico e a adoção dessas medidas, né? Então a medida farmacológica acaba sendo interessante para você estar aí dando essa vantagem ao paciente, ele conseguir essa redução mais rápida e acabar melhorando. Se o paciente está muito sintomático e você acha que esse sintoma é relacionado ao hipogonadismo, em paralelo ao tratamento da obesidade e do diabetes, a gente poderia fazer algum tratamento realmente direcionado, alguma reposição de testosterona direcionada, tá? Para que melhorasse o resultado final. A reposição de testosterona, a gente tem no Brasil disponível a via transdérmica com gel, né? E a gente também teria a história dos injetáveis, principalmente as duas vias, né? Num paciente jovem, menor que 35 anos, sem risco cardiovascular, então nesse paciente, sem dúvida nenhuma, você pode escolher a via que você quiser, não tem grandes problemas na história, né? No paciente ao contrário, de maior risco cardiovascular, idoso, acima de 65, né? 35 e 65, em geral, você também pode escolher um ou outro, né? Mas no mais jovem principalmente, só que 35 já é uma faixa talvez até menos frequente a gente ter tanto hipogonadismo. No paciente que tenha uma idade um pouquinho mais avançada, um risco cardiovascular também um pouco mais evidente,
A recomendação seria a gente preferir certamente as vias transdérmicas, porque a gente teve a publicação do estudo Travesse, que mostrou segurança, não proteção, tá? Em relação ao uso da via transdérmica para esse perfil de paciente, tá? Então, um paciente com idade um pouquinho mais avançada e risco cardiovascular um pouquinho aumentado, preferir a via no gel, né, no transdérmico, porque a gente tem mais evidência em relação à segurança. Falaram que existem alguns estudos com um decilato, por conta de níveis mais estáveis, séricos. Se o paciente prefere, tem dificuldade em relação a ficar passando gel todo dia, poderia usar um decilato, mas nunca usar o enantato ou o cipionato como reposição nesses pacientes de risco aumentado, porque já existe, inclusive no FDA, nos Estados Unidos, existe um warning na bula em relação a um possível aumento de risco cardiovascular com essas apresentações.